Queridos, o tema da mensagem para nós essa noite é a importância da oração. A importância da oração. Para você que está anotando, o tema então é a importância da oração. O texto base, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro 4, 7, diz assim as Escrituras Sagradas: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Amém? Dediquem-se à oração. Existe então uma recomendação, eu apenas li uma passagem, mas existem muitas passagens da Palavra de Deus recomendando: dediquem-se à oração, orem assim, orem em todo o tempo, orem sem cessar. Uma recomendação do nosso Pai Celestial, que Ele deixou para nós na palavra dEle, uma recomendação para que eu e você nos dediquemos a esse tema chamado oração. Dediquem-se à oração. E queridos, quando nós falamos sobre a importância da oração, e como nós temos durante esses dias, nós temos abordado esse tema a respeito da oração, eu quero dizer algo para você, até para situar você como igreja do Senhor Jesus, você é igreja local aqui, para situar você aonde Deus está nos levando. Amém? Deus está nos levando. Nós temos experimentado como igreja ao longo desses anos, nós temos experimentado, nós temos sido alicerçados nos princípios da palavra de Deus. Quando nós falamos a respeito de oração e quando de repente a gente enfatiza essas questões das disciplinas espirituais, é porque isso é uma base. Isso é uma base, isso é um alicerce para que coisas grandes sejam construídas em cima. Então nós, como igreja local, como igreja Resgate, ao longo dos anos, nós batemos sempre na tecla a respeito de fundamentos da palavra de Deus. Nós não saímos, o pastor Alírio, os demais líderes aqui da igreja, nós não saímos fazendo coisas porque é interessante fazer, porque outros ministérios fazem, ou porque alguém caminha desse jeito. Não, nós temos um foco. Foi algo que Deus compartilhou aos nossos corações a respeito da nossa visão, da nossa missão, que é salvar vidas e formar líderes. Então, dentro dessa missão, nós trazemos fundamento para a igreja. Porque, embora você olhe aqui e de repente você diga: poxa, que legal, olha quanta gente. Mas, queridos, a promessa de Deus para as nossas vidas é de muita gente. É de muita gente, é de uma igreja muito grande. E isso não é para engrandecer o pastor da igreja, não é para engrandecer você, não, isso é para a glória do nome de Jesus. Porque afinal de contas, o nosso Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele morreu para resgatar toda a humanidade. E esse é o nosso serviço, como igreja Resgate, nós temos essa incumbência de salvar vidas. E não somente salvar vidas, mas formar líderes, ou seja, formar crentes, cristãos autênticos, verdadeiros, para que esse crente, esta igreja que está aqui hoje, ela possa cuidar de muito mais pessoas. Por isso, salvar vidas e formar líderes. Esse é o nosso foco, esse é o nosso alvo, é o nosso objetivo. Portanto, quando nós falamos a respeito de temas como oração, como jejum, como leitura da palavra de Deus, como essas disciplinas, é para fortalecer a nossa vida, porque nós estamos construindo como igreja, nós estamos construindo sobre um alicerce forte. Amém? Amém. Porque ninguém constrói um pavimento sem ter certeza de que a base está bem alicerçada, não é verdade? Então, o que nós estamos dizendo para vocês e compartilhando aqui com você nessa noite é dizer para você que existe algo de Deus acontecendo. Aconteceu desde quando Ele constituiu essa comunidade. Porque igrejas nascem, igrejas não são abertas. Você não abre um ponto de pregação como quem abre um bar, como quem abre um estabelecimento comercial. Igrejas nascem. E essa comunidade, ela nasceu de um propósito de Deus. Amém? Nasceu como um propósito de Deus. E o Senhor está nos levando para coisas grandes, para coisas muito grandes. E, queridos, talvez você olhe para trás e você pense assim: poxa, mas nós temos 18 anos já, mas
parecem que foi um caminho assim meio moroso para a gente chegar até aqui. É porque um fundamento demora tempo. Amém? Fundamento, a gente investe muito tempo no fundamento. Mas, queridos, ouça isso e guarde isso no teu coração, e não somente guarde, mas fomente isso no teu coração. O nosso crescimento, o crescimento como igreja, ele vai ser um crescimento exponencial. Não vai ser apenas uma soma, 1 mais 1, 2 mais 2, não é exponencial. Nesses dias, eu e você aqui como igreja, nós vamos experimentar isso. Então prepare o teu coração, e quando nós falarmos de base, quando nós falarmos a respeito de fundamentos, saiba que é para o crescimento saudável, sadio dessa igreja. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, entrando, queridos, propriamente na ministração de hoje, da mensagem, a importância da oração, eu quero trabalhar com um primeiro ponto. O tópico 1 dessa mensagem é: Jesus restaurou a nossa comunhão com o Pai. Aleluia! Jesus restaurou a nossa comunhão com o Pai. Porque nós, queridos, eu gostaria tanto, né? E a gente já até tem falado aqui a respeito de coisas um pouco mais, coisas maiores a respeito da oração. Falamos a respeito de eu e você, como em Cristo Jesus, estamos assentados, né? Assentados numa posição de governo. Mas eu estou dando um passo um pouquinho atrás para a gente falar de coisas mais básicas do que isso. Amém? Para a segurança nossa. Então, falar sobre que Jesus restaurou a nossa comunhão é muito importante. É muito importante porque nem sempre foi assim. Se você pensar, se você lembrar de Adão e Eva lá no Éden, eles tinham comunhão com Deus. Adão e Eva, eles conversavam com Deus. Mas com o advento da queda, né, com o pecado de Adão e Eva, a Bíblia diz que a humanidade, representada então em Adão e Eva, o homem foi separado de Deus. Por isso é importante a gente olhar a respeito dessa ótica. Jesus restaurou a nossa comunhão com o Pai. Aleluia! Ele restaurou a nossa comunhão com o Pai. Porque isso estava quebrado. Isso estava rompido. O homem tinha a Bíblia diz que os nossos pecados, a Bíblia fala assim: os vossos pecados fazem separação de vocês e o seu Deus. Então nós estávamos separados de Deus, estávamos longe. Nós não tínhamos acesso, um livre acesso ao Pai. Era um acesso restrito antes de Cristo. Eu quero ler com você Efésios 2, capítulo 13 e depois o 18. Olha só o que diz a palavra de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Aqui a Bíblia está dizendo que nós estávamos longe, existia uma separação, mas em Cristo Jesus, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Por isso é importante, queridos, nós sabermos, por isso é importante relembrar do quão maravilhoso é. Eu e você temos acesso ao Pai. Não era assim antes de Cristo, antes da cruz de Cristo não era assim. As pessoas até conversavam de uma forma com Deus, elas até tinham suas orações atendidas, mas elas dependiam de outras pessoas. Era um acesso restrito. Nem todo mundo conversava livremente com Deus. Mas agora em Cristo não. Em Cristo nós temos esse privilégio. Eu quero falar sobre esse acesso um tanto quanto restrito. Tem um texto da palavra de Deus lá em 1 Samuel, capítulo 9, no versículo 6. Eu vou ler e vou contar essa história para você. 1 Samuel 9, 6. O servo, contudo, respondeu: nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. Tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele. Talvez ele nos aponte o caminho a seguir. Você está vendo? Aqui, queridos, existia essa história. É o rei Saul, mas na verdade ele ainda era mais jovem. Ele não era rei de Israel ainda. Saul foi o primeiro rei de Israel. Mas nessa história, nesse contexto,
Saul estava a serviço do seu pai, e ele tinha a incumbência, ele mais um servo deles, mais um empregado deles, de sair procurar umas jumentas que estavam perdidas, e eles não sabiam onde estavam, e eles saíram procurar essas jumentas, e já fazia algum tempo que eles estavam procurando de uma região para outra, e eles começaram a pensar assim: eu acho que nós temos que fazer alguma coisa, voltar para casa ou algo, porque senão meu pai vai deixar de se preocupar com as jumentas perdidas e vai começar a se preocupar conosco, porque a gente está demorando muito para voltar para casa. Talvez eles já estão pensando que alguma coisa aconteceu conosco. E daí, queridos, o empregado de Saul, ele conta essa história aqui, ele faz essa conversa aqui. Ele diz: olha, nessa cidade próxima aqui, existe um homem de Deus, tudo o que ele fala acontece. Existe uma pessoa que tem relacionamento com Deus, existe uma pessoa que fala com Deus, conversa com Deus, e tudo o que ele fala acontece. É uma pessoa muito respeitada, essa pessoa fala com Deus. Que interessante, né? Você está vendo como é importante a gente lembrar do que Jesus fez por nós na cruz? Aqui, antes de Cristo, nesse contexto de 1 Samuel, é antes da cruz de Cristo. Aqui, Saul e o empregado dele, eles nem ousaram fazer uma oração para Deus. Eles não oraram para Deus. Eles lembraram de alguém que poderia fazer isso por eles, um intermediário. Está vendo como era um acesso restrito? Nem todos conversavam com Deus. Nem todos tinham livre acesso diante de Deus. Eles precisavam que alguém intermediasse. Era um profeta que fazia essa intermediação, era um sacerdote que fazia isso. Uma outra história, queridos, eu nem vou ler o texto, mas está lá em 2 Reis, conta a história de Josafá, 3 reis: o rei de Edom, o rei de Israel e o rei de Judá. E o rei de Judá era Josafá. E eles se reuniram, os 3 reis, para combater contra outros reis, em uma guerra. E eles estão lá naquele lugar, naquela guerra, e eles se veem meio apertados naquela situação, eles não sabem mais o que fazer, e eles já tinham consultado lá uns magos, uns feiticeiros, uns profetas de Baal, mas eles estavam preocupados com aquela situação. Então o rei de Judá, ele era uma pessoa mais temente a Deus, e ele então conversa lá com o rei de Israel e diz assim: não há porventura aqui um profeta de Deus para a gente consultar? Você está consultando os profetas de Baal, você está conversando com esse povo aí, mas não tem, nessa terra não tem alguém, não tem um homem de Deus que nós possamos consultar a Deus a respeito dessa situação? E a Bíblia diz então que o rei de Israel lembra de um homem de Deus, e eles vão então para aquele homem de Deus para obter resposta, para ter uma direção, para poder ter uma situação da sua vida resolvida. Você percebe que eles procuravam uma pessoa que conversava com Deus, eles mesmos não falavam com Deus. E nós estamos falando aqui, queridos, do povo de Israel e do povo de Judá. Era o povo escolhido de Deus, mas eles não falavam diretamente com Deus. Eles precisavam de um intermediário. Nós podemos ver a história de Moisés conversando com Deus. Moisés subia no monte, ele trazia as respostas de Deus, e o povo ficava lá embaixo esperando, aguardando Moisés trazer as notícias. Era um acesso restrito. Você está vendo a importância da oração? Por que esse tema, oração? Por que nós estamos conversando a respeito disso? É muito importante, porque agora, queridos, em Cristo Jesus nós temos livre acesso. Aleluia! Nós temos livre acesso toda vez que você quiser. Toda vez que você se concentrar e dizer: Pai, eu quero conversar contigo. Senhor, ouve a minha oração. Pai, obrigado porque eu posso entrar na tua presença. Obrigado porque eu estou contigo. Obrigado porque o Senhor estar atento à minha voz. Queridos, em Cristo Jesus foi aberto um novo e vivo caminho. Aleluia! Um novo e vivo caminho, um caminho livre, um acesso livre. As tuas orações não são mais interrompidas. Olha só o que diz a palavra de Deus. Hebreus 10:20 diz assim:
por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, através da morte de Cristo Jesus. Jesus, Ele nos restaurou. Jesus, Ele restaurou a nossa comunhão com o Pai. Nós, através de Jesus, temos livre acesso a Deus. Nós podemos conversar com o nosso Pai, nós podemos buscar em Deus a solução para a nossa vida. Existe algo que está atrapalhando você, existe uma demanda na tua vida, em qualquer área da tua vida, eu e você podemos colocar isso diante de Deus. Nós podemos conversar com o nosso Pai. Como nós já falamos em outra oportunidade, queridos, precisamos lembrar que oração é relacionamento, é comunhão, é caminhar juntos, é ter intimidade. Em Cristo Jesus, eu e você podemos ter intimidade com o nosso Pai. Você pode repetir isso? Vamos fazer um exercício? Em Cristo Jesus, eu tenho intimidade com o Pai. Eu posso falar com meu Pai. Aleluia, glória a Deus, em Cristo. Aleluia, aleluia, em Jesus. Nós podemos conversar com o nosso Pai. Não precisamos de intermediário. Daí imagine você tem 2 filhos, né? Quem tem 2 filhos aqui que eu tenho mais intimidade aqui? O Jean e a Val. Tem a Mabel e a Lavínia, né? A Mabel e a Lavínia. Você imagina, né, a Mabel chegar vamos fazer assim, né, a Lavínia que é mais novinha, a Lavínia quer conversar com o Jean, que é a Val, e ela diz assim: a Mabel, você pede para o pai e para a mãe tal coisa, eu preciso de tal e tal coisa, você pede para o pai e para a mãe? Daí a Mabel vai lá e diz: pai, mãe, olha só, a Lavínia precisa disso. Daí ela volta e diz: Lavínia, o pai e a mãe falaram que isso pode, mas aquilo não pode, isso dá, isso não dá. Você já imaginou isso? Queridos, em Cristo Jesus não tem mais intermediário, amém? Não tem mais, você não precisa do teu irmão para se chegar a Cristo, você não precisa do pastor para se chegar a Deus, você não precisa do teu líder de grupo familiar para que você ore livremente a Deus. Você precisa de pessoas para te auxiliar? Claro que precisa, todos nós precisamos. Estamos reunidos aqui como igreja porque é necessário nos reunir como igreja, porque nós crescemos caminhando juntos. Mas o acesso ao Pai não é por causa de uma igreja. O acesso ao Pai não é por causa de um pastor ou de um líder religioso. O acesso ao Pai é mediante a obra sacrificial de Cristo Jesus. Aleluia! É o que Jesus fez. Não é por merecimento nosso, não é por mérito nosso, mas é pelo que Jesus fez. Ele abriu um livre acesso ao Pai Celestial. Amém? Estamos bem embasados nesse ponto, né? Então, queridos, para encerrar esse primeiro capítulo aqui, não podemos negligenciar ou desprezar isso. Isso é tão maravilhoso. Você imagina quantos homens e mulheres lá da antiguidade, talvez eles almejavam esse tempo, onde eles pudessem conversar livremente com Deus, sem um intermediário, sem ter que fazer um sacrifício de animal, sem ter que procurar um profeta, andar cidades a pé, grandes distâncias para poder ter uma resposta e ter um acesso a Deus através de uma pessoa. Então, olha só como é importante para nós hoje, como igreja, como cristãos, nós podemos conversar com o nosso Pai. Isso é muito importante. Temos um caminho aberto, então nós não podemos nos privar disso. Quando eu e você negligenciamos a oração, nós estamos nos privando de ter um tempo, de ter uma vida de intimidade com Deus. Muitas vezes, né, nós passamos por dificuldades porque nós não gastamos algum tempo para conversar com o nosso Pai, para perguntar a Deus se a decisão que eu estou tomando é a melhor decisão para se tomar. Quantas vezes, né, angústias e pensamentos ruins passam pelas mentes das pessoas, pela nossa mente, mas isso pode ir embora quando nós nos relacionamos com Deus, porque com Deus nós temos paz. Você imagina o tempo como o de hoje? Guerras, morte, destruição, incertezas econômicas. Olha quanta coisa assola o mundo. E se você for analisar, a maioria das pessoas está extremamente incomodada com as notícias, com as últimas notícias.
Mas isso tudo pode ser dissipado quando nós nos relacionamos com o nosso Pai, quando nós conversamos com o nosso Deus, quando nós em oração nós buscamos intimidade com o nosso Pai. Nós temos segurança, nós temos a nossa fé é aumentada e nós começamos a confiar mais em Deus, nós começamos a confiar mais no que a palavra de Deus fala a respeito das coisas e não das notícias ruins que estão à nossa volta. Então nós não podemos privar a nós mesmos do privilégio de orar. Queridos, orar a Deus é um privilégio. Diga assim: orar a Deus é um privilégio meu. Orar a Deus é um privilégio meu. Conversar com meu Pai é um privilégio meu. Conversar com meu Pai é um privilégio Amém. meu. Amém. Falar com Deus é um privilégio nosso. Falar com Deus é um privilégio nosso. Ele nos deu esse direito em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos adiante. O segundo ponto da mensagem para nós essa noite Jesus é o nosso modelo de oração. Aleluia, Jesus é o nosso modelo de oração. Queridos, eu vou tratar aqui de alguns pontos, alguns aspectos de Jesus em relação à oração. Como Jesus, nós estamos falando que a oração é importante, ou seja, a importância, estamos falando da importância da oração, e nós vamos ver na vida de Jesus que Jesus levava a sério esse assunto oração. Então por isso Jesus é o nosso modelo de oração. Jesus é nosso modelo para tudo, mas como nós estamos tratando desse assunto oração, então vamos pegar Jesus como nosso modelo de oração. Alguns aspectos de Jesus em relação a esse tema. Jesus, ele realmente levava a sério orar. E eu quero até falar algo assim para ilustrar isso, esse ponto, esse tema. Você imagina o seguinte, hoje, com essa questão das redes sociais, então é comum a gente escutar alguém dizendo assim: eu estou seguindo tal pessoa, dentro da nossa área de atuação, talvez aí na tua área profissional, talvez tenha uma pessoa que você se espere, uma pessoa que você admira e que você às vezes está seguindo essa pessoa. E muitas vezes a gente escuta as pessoas dizendo: eu estou seguindo o cara lá que toma banho, acorda às 4 horas da manhã, toma banho gelado e come só alface, são essas coisas que acontecem, As pessoas dizem: eu estou seguindo um cara lá que ele tem um novo método, falando para os músicos aqui, o cara tem um novo método lá, ele é um cara muito habilidoso, então ele usa essa técnica, ele é influenciado por tal e tal pessoa. Nesse sentido, quantas pessoas às vezes nós admiramos, quantas pessoas a gente admira assim, e a gente gostaria de saber dela, o que essa pessoa faz para que ela atinja esse objetivo? Como essa pessoa pensa, como essa pessoa se relaciona, quais são as influências que ela teve para que ela tenha tanto sucesso assim, seja tão exitosa na sua vida. E as pessoas acabam seguindo, e não estou falando nada de demais, estou brincando aqui, mas não estou censurando ninguém, A gente precisa realmente ter referenciais nas mais variadas áreas da nossa vida. Podemos ter referenciais, podemos seguir, seguir exemplos, bons exemplos, sempre é bom a gente seguir. E aqui então a gente pode pegar Jesus agora, Eu vou seguir Jesus, eu vou seguir Jesus, eu quero saber como é que Jesus lidava com esse negócio da oração, enquanto ele estava aqui num corpo de carne como o meu, como é que Jesus se relacionava com esse tema oração? Então vamos lá, alguns aspectos da vida de Jesus em relação à oração. O primeiro ponto aqui, dentro desse título 2, a oração era uma prioridade para Jesus. A oração era uma prioridade para Jesus. Lá em Marcos, capítulo 1, versículo 35, olha só o que a palavra de Deus diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Amém? De madrugada. Jesus acordou de madrugada. É uma brincadeira, mas Jesus não acordou para tomar um banho gelado, Ele não acordou para comer as alfaces, pastor? Para ter uma alimentação balanceada ou para virar pirueta. Não, ele levantou para orar.
Ele levantou para orar. Ele levantou cedo para orar. E sabe o que é mais interessante, queridos? É que isso daqui aconteceu. O contexto dessa história é que Jesus teve um dia bem intenso de trabalho. Ele teve um dia onde ele passou o sábado, no sábado, né, o contexto dessa história, ele passou esse sábado na sinagoga, ensinando, conversando com as pessoas. Ele expulsou demônios nesse dia. Ele curou os enfermos nesse dia. Ele passou o dia na sinagoga, conversando a respeito das coisas do reino de Deus. E aí ele foi para a casa de Pedro. E chegando na casa de Pedro, eu imagino que eles pensaram, né, nós vamos lá para a gente descansar um pouco, para a gente se alimentar. E eles chegaram na casa de Pedro, a sogra de Pedro estava doente. Então Jesus vai lá e toca na vida dessa mulher se levanta, começa a servir eles. E aí as pessoas percebem que Jesus está na casa de Pedro. Então uma multidão de pessoas começam a levar os doentes para Jesus curar. E Jesus ali fica até tarde da noite curando aquelas pessoas, expulsando os demônios da vida daquelas pessoas. E aí então Jesus vai descansar. E aqui diz que de madrugada foram procurar Jesus e Jesus estava orando. De madrugada, isso significa prioridade. De madrugada Jesus estava orando. Ele foi para um lugar deserto onde estava orando. Ele saiu daquele ambiente, né, daquele ambiente onde as pessoas estavam procurando ele. Ele acordou mais cedo, depois de um dia exaustivo, de um dia de trabalho. Depois de um dia muito intenso de trabalho, Jesus acordou cedo para orar. E eu vou dizer para vocês, isso é o contrário muitas vezes, né, das nossas vidas. Porque às vezes a gente até diz assim: ô Senhor, o Senhor viu como foi meu dia hoje? O Senhor está vendo, meu dia hoje foi puxado, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, abençoe meu sono, amém. E às vezes nós pensamos assim: temos um dia inteiro pela frente, né? O dia de ontem foi exaustivo. Eu tenho um dia intenso pela frente. De repente a gente pensa assim: eu vou dormir até um pouquinho mais tarde para recuperar essa canseira que me deu esse dia anterior, para que eu possa enfrentar então o meu dia a dia. Mas Jesus não pensou assim. Por isso nós estamos dizendo que a oração para Jesus era importante. Por isso nós estamos dizendo, né, que Jesus é o nosso modelo de oração. Ele acordou cedo para orar. Ele sabia o dia que ele teria pela frente, um dia muito intenso pela frente. Ele estava de um dia anterior de muito trabalho, mas ele não usou disso como uma desculpa para não orar, para não acordar cedo para orar. Eu me lembro que sexta-feira a gente nos reunimos aqui com os homens, né? E aí a gente cantou e conversou e debatemos a respeito da palavra de Deus. Comemos um cachorro quente, tomamos chimarrão e eu cheguei em casa e não dormi. Demorei para dormir, estava aceso. E daí no sábado a gente tinha bastante compromisso no sábado. E daí eu acordei cedo com a Tamara e olhei para ela. Eu acordei um pouquinho mais cedo. E aí depois a Tamara levantou e eu disse: Tamara, eu vou ter que dormir mais um pouquinho. Eu sei do nosso dia hoje, então eu vou descansar mais um pouquinho. Eu preciso de mais meia hora. Daí ela disse: depois da meia hora tu me acorda. Mas está vendo como é? Como a gente se pega nessas situações? Eu estava preparando essa mensagem para falar com você e eu tenho de dizer isso, porque realmente isso acontece. A gente vem de um dia intenso e a gente sabe do dia que a gente vai ter, e de repente ao invés de a gente dizer assim: quer saber de uma coisa? Eu vou orar mais, eu quero mais comunhão com meu Pai, eu quero conversar mais com meu Deus. Já que eu tenho bastante coisa para fazer, eu quero saber quais são os caminhos que o Senhor vai me levar para resolver essas situações. Mas a gente diz: eu preciso descansar um pouquinho mais. Afinal de contas, a noite passada foi intensa. Afinal de contas, o dia de hoje vai ser bem puxado, então eu vou descansar um pouquinho aqui. Entende? Como a gente se pega muitas vezes fazendo o contrário. Então o primeiro aspecto de Jesus em relação à oração é que Jesus priorizava a oração, ele acordava cedo para orar. O segundo, Jesus não dava desculpas pela agenda cheia. E isso também a gente cai muito nessa situação. Jesus não dava desculpas por causa de uma agenda cheia, mesmo sendo muito ocupado, ele se afastava para orar. Olha só o que diz Lucas 5, 15 e 16. Lucas 5, 15 e 16. A palavra de Deus diz assim: todavia,
as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Que coisa interessante, né? Mesmo, queridos, mesmo com a fama, mesmo com os muitos afazeres, mesmo as pessoas, Jesus já sendo muito famoso naquele lugar, naquela região, as pessoas vindo de todos os lugares para serem tocadas por Jesus, para exporem-se à palavra que Jesus estava ministrando, para conhecer Jesus, para serem curadas por Jesus. Mesmo tendo uma agenda lotada, uma agenda cheia, Jesus tirava tempo para orar. Tem uma história, né, que contam que Martinho Lutero, o reformista, né, uma pessoa muito conhecida e uma pessoa muito usada por Deus, né, mudou a história, né, até a Bíblia, né, nós temos a Bíblia, hoje podemos ler a Bíblia em várias línguas, né, até então, naquele tempo de Martinho Lutero, a Bíblia era só em latim, né, e essa pessoa, ela revolucionou o mundo. E a Bíblia diz, não, a história conta, a gente acostuma dizer, a Bíblia diz, a história conta que Martinho Lutero, quando ele tinha muitos afazeres, ele acordava mais cedo e passava mais tempo orando. Então, veja como é importante isso. Quanto mais a fazer nós temos, mais tempo nós poderíamos orar. Nós deveríamos orar, deveríamos investir mais tempo em oração, mais tempo conversando e se relacionando com Deus, para que nós pudéssemos ter direção, possamos ter direção para as nossas vidas. Para Jesus, a agenda lotada, a agenda cheia, não era uma desculpa para que ele orasse menos. Ele poderia dizer, né, até como a gente muitas vezes faz, né? Poxa, hoje eu estou cansado, hoje eu fiz tanta coisa. Eu vou descansar um pouco mais, Jesus poderia até dizer, né, ó Pai, é o seguinte, a nossa agenda que nós tínhamos marcado, o nosso encontro, como o Senhor viu hoje, quanta coisa eu fiz, olha quantas pessoas estão me procurando, afinal de contas eu tenho que dar atenção para as pessoas, eu tenho que conversar com as pessoas vêm a mim, queridos. Jesus, muitas vezes as pessoas procuraram Jesus em alguns lugares e Jesus não estavam lá os discípulos, mas Jesus estava em outro lugar orando, porque ele sabia da importância de se relacionar com Deus. É muito importante a gente entender isso. O poder, queridos, ele não está necessariamente na oração. A oração é um meio. A oração é um meio de ter relacionamento com Deus, e o poder está em ter intimidade com Deus. Jesus tinha isso bem claro, estar com o Pai, ter intimidade com o Pai, é isso que gerava confiança para ele fazer as coisas que ele fazia. Jesus andou sobre as águas, Jesus ressuscitou pessoas, Jesus multiplicou pães e peixes, alimentou uma multidão. Ele fazia isso, queridos, porque ele sabia que era filho de Deus, ele tinha relacionamento com o Pai, e esse relacionamento dava confiança para ele declarar as palavras que ele declarava. O poder está em intimidade, o poder está na intimidade com Deus, em caminhar com Deus, em ter relacionamento com Deus. A oração é um meio de nós termos intimidade com o nosso Pai, de nós conhecermos o nosso Deus e de ser conhecido por Ele, e de saber o que Ele pensa a nosso respeito e o que Ele deseja fazer através das nossas vidas. Jesus não se deixava emaranhar pelos compromissos. Jesus estava famoso. A fama de Jesus, a Bíblia diz, né, que a fama de Jesus se espalhava. As pessoas procuravam Jesus. Será que nós aqui, pastores, né, pregadores, será que quando a fama se espalhar, será que a gente vai ter tempo para orar? Ou será que a gente vai sucumbir, né, ao chamado das pessoas? Olha, você precisa pregar na minha igreja, você tem que pregar de manhã, tem que pregar de tarde, tem que pregar de noite. Talvez, né, será que a tua empresa, os teus negócios, você como profissional, será que quando você for mais famoso, como é que será o teu relacionamento com Deus? Será que nós vamos deixar de lado quando a nossa empresa for famosona, quando a gente estiver sendo requisitado para fazer vários serviços, várias apresentações? Será que a gente vai diminuir o nosso tempo de comunhão com o nosso Pai?
Ou será que nós vamos seguir o modelo de Jesus e vamos, mesmo que as pessoas nos procurem, mesmo que eu seja famoso, mesmo que a igreja cresça, mesmo que o meu ministério seja notório, mesmo que a minha empresa, os meus negócios, mesmo que eu como um profissional seja bem requisitado, eu todavia vou me relacionar com meu Deus, não vou deixar de lado a oração. Amém? Um outro ponto, queridos, em relação de Jesus com a oração. Ele alterou a agenda de compromissos e não a agenda de oração. Olha só que coisa interessante. Marcos capítulo 6, versículo 45 e 46. A palavra de Deus diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. O contexto aqui dessa passagem, queridos, é que Jesus, a Bíblia diz, um pouquinho antes dali, a Bíblia diz que as pessoas vinham de toda parte. As pessoas, inclusive o versículo diz assim: as pessoas iam e vinham de toda parte, ao ponto deles não terem mais tempo de se alimentar direito. Eles não tinham, Jesus e os discípulos, eles não tinham mais tempo de comer direito, porque as pessoas vinham de toda parte e eles tinham que ficar dando atenção e suprindo a necessidade das pessoas. E aí então Jesus diz assim, Jesus fala com eles e diz assim: vamos, vocês precisam descansar um pouco, venham comigo para um lugar deserto e vamos e descansem um pouco. Jesus não fala que iria descansar, fala para os discípulos, diz assim: vamos a um lugar para vocês descansarem, venham comigo para um lugar para que vocês descansem um pouco. Jesus tinha uma agenda aqui, né? Jesus fez um planejamento com os seus discípulos: vamos para um lugar para que a gente descanse um pouco, para que vocês possam descansar um pouco. E é muito interessante, né, queridos, que a gente pode pensar assim, porque crente normalmente acontece isso, né? A gente se reúne, mesmo que a gente vai fazer uma viagem, né? Reuniu 3, 4 crentes juntos, né? A gente já começa a falar do ministério, né? Pastor, começa a falar de ministério, começa a falar da igreja. Às vezes a gente está num lugar lá na piscina, né? 2, 3 líderes lá na piscina, e quando você vê, tu está lá 1 hora só falando de igreja. Ah, porque a igreja é assim, a igreja é isso, nós temos que fazer tal coisa, nós temos que investir em tal ministério, nós temos que formar as pessoas, e assim vai. Imagina Jesus, né, com essa agenda. Ele diz: olha, vamos para um lugar para ter um tempo com os discípulos, para que eles pudessem caminhar ali tranquilos, passar um dia ali tranquilos, e que eles pudessem descansar um pouco. Essa era a agenda de Jesus. E depois eles iam para Betsaida, para uma outra cidade. Essa era a agenda, era o planejamento. Mas acontece, queridos, que as pessoas descobriram que Jesus estava ali, e as pessoas foram para aquele lugar, e a agenda de Jesus, a agenda dos discípulos, de um pouco mais de descanso, de uma conversa mais informal entre eles, de trocar uma ideia entre eles, foi por água abaixo. Eles tiveram que alterar a agenda deles, porque as pessoas vieram ter com eles. E a Bíblia diz que Jesus passou o dia inteiro ensinando aquelas pessoas, e no cair da tarde, queridos, no final da tarde, aquelas pessoas estavam no lugar, eram longe da cidade, e era uma multidão de pessoas, e eles precisavam voltar para casa, e ali acontece a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Então Jesus multiplica, acontece a multiplicação dos pães e dos peixes, e aí então vem essa história aqui que nós acabamos de ler, que Jesus disse para os discípulos: olha, é o seguinte, eu vou despedir a multidão, mas vocês peguem, entrem num barco e vão para Betsaida. E aí então o que acontece? Jesus insiste com os discípulos, insiste com eles: vão. É como se os discípulos dissessem: não, Jesus, vem conosco também, vamos juntos, olha só, nós precisamos conversar sobre tudo isso que aconteceu, olha que coisa maravilhosa. Os pães foram multiplicados, os peixes foram multiplicados, uma multidão, mais de 5 mil homens se alimentaram, sobrou 12 cestos cheios. Jesus, só precisa ir conosco no barco, nós precisamos conversar sobre isso, nós precisamos conversar sobre essa situação, nós precisamos contar essas bênçãos. Jesus insiste com eles: não, vão vocês, depois eu vou despedir a multidão. A Bíblia diz que eles entraram no barco e Jesus despediu a multidão e foi para o monte orar. Aleluia! Jesus, ele sabia que se ele fosse com os discípulos, eles iam ficar interrogando Jesus acerca de muitas coisas. Era bom aquele momento? Era o auge daquele momento, né? Que coisa maravilhosa. Imagina eu
ministrando a palavra de Deus, e uma multidão aparece, nós oramos, os pães se multiplicam, e acontece essa festa maravilhosa, algo extraordinário, um milagre extraordinário. Mas Jesus não se ateve a isso. Isso não tirava o tempo de Jesus de orar. Jesus modificou a sua agenda. A agenda de compromisso de Jesus teve que ser modificada, alterou. Eles planejavam descansar com os discípulos e conversar com os discípulos. As pessoas foram naquele lugar e interrompeu isso. Mas a agenda de oração de Jesus, ele não negociou, ele não deixou de lado. Jesus tinha um compromisso, ele tinha um encontro com o Pai, ele tinha um encontro de oração, ele tinha um encontro com o Pai, ele precisava, ele sabia que precisava disso, ele precisava ter intimidade, ele precisava ter comunhão, e Jesus não abriu mão disso. Ele despediu os discípulos, insistiu com eles que fossem para o destino que eles tinham combinado, mas Jesus foi orar. E queridos, é muito interessante, o desenrolar dessa história é aquela vez que Jesus sobe ao monte. Então depois disso ele sobe ao monte, ora, é no cair da tarde que os discípulos entram no barco, e Jesus despede a multidão. E aí a Bíblia diz que lá, alta madrugada, Jesus percebe que eles estão remando, e que eles estão lá, uma tempestade se levanta, eles estão lá remando, não estão conseguindo sair do lugar, e Jesus vai ao encontro deles, alta madrugada, ou seja, Jesus, depois daquele dia exaustivo, Jesus foi para o monte orar no cair da tarde, e aí em alta madrugada ele vai ao encontro dos seus discípulos que estão remando, estão no mar, num barco. E aí Jesus anda sobre as águas e encontra os seus discípulos lá, no mar. Amém? Que coisa tremenda! Aqui a gente poderia fazer uma outra mensagem, né, a respeito de Jesus, do poder, né, de Jesus, intimidade com o Pai. Ele escolheu a melhor parte é ter comunhão com Deus, né? A melhor parte nem sempre é você contar as bênçãos, compartilhar como grandes coisas aconteceram na tua vida, olha só como você é bem sucedido. Para Jesus a melhor parte era estar lá, conversando com o Pai, porque ele tinha um propósito muito claro para viver nessa terra, para desenvolver nessa terra. Amém? Então Jesus, ele alterou a sua agenda de compromissos, mas ele não mexeu na sua agenda de oração. Ele tinha um encontro com o Pai e ele foi conversar com o Pai, com o nosso Deus. O outro ponto, e aí eu encerro desse assunto no ponto 2, Jesus, né, ele orava para enfrentar momentos difíceis. Jesus orava para enfrentar situações difíceis. Queridos, isso é muito importante. A oração é importante porque às vezes a gente está tão desesperado por uma situação, às vezes nós estamos tão abatidos por causa de uma aflição, aflitos por causa de uma coisa que está acontecendo, talvez uma enfermidade na família, talvez um problema de relacionamento, talvez um problema na área financeira, enfim, qualquer problema. Às vezes nós nos vemos tão aflitos, tão angustiados, que às vezes nós não conseguimos nem nos expressar, não conseguimos nem orar. Mas Jesus, ele enfrentava os momentos de tensão, os momentos que ele previa. Olha, eu vou passar por tal lugar, eu vou para Jerusalém, lá eu serei preso, lá Jesus, ele inclusive ele fala para os discípulos, né? Ele diz, olha, o Filho do Homem, eu vou para Jerusalém, e lá em Jerusalém eu vou sofrer. Eu sei o que me aguarda naquele lugar. E quando Jesus estava em aperto, quando Jesus estava numa situação difícil, ele não sucumbiu àquela situação e desistiu e disse, então agora eu vou passar por isso, e meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer. Não, ele conversa com Deus, ele fala com Deus, ele expõe, ele abre o seu coração para o Pai. Ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, é uma situação muito difícil, se possível, passa de mim, mas contudo, que a tua vontade se cumpra na minha vida. Queridos, há momentos que eu e você que estamos em dificuldade, em aperto, que a nossa alma está angustiada, e nós precisamos usar isso. Nós precisamos orar, nós precisamos conversar com Deus, nós precisamos abrir o nosso coração e dizer, Pai, está difícil essa situação, eu não sei como fazer, eu não sei como vencer isso, Senhor, me ajude. Queridos, é nesses momentos que nós estreitamos a nossa intimidade com Deus. Nós não podemos sucumbir às dificuldades e deixar tudo de lado, e deixar as coisas acontecer de qualquer forma. Não, nós temos esse acesso ao Pai, um livre acesso, nós podemos conversar com Ele. Nós podemos também, assim como Jesus, em momentos de aperto,
em momentos de dificuldade, nós podemos conversar com o nosso Pai. Nós podemos enfrentar isso orando. É uma ferramenta preciosa, a oração é algo precioso que Deus deixou para nós, o nosso Pai deixou para nós. É uma maneira de conversar com Ele. Lucas 22, 41, 43 diz assim: Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Olha só, queridos, em momentos de oração, por mais difícil que seja a situação que de repente você esteja vivendo, em momentos de oração, nós somos fortalecidos. Jesus buscava se fortalecer orando. Jesus buscava se fortalecer na oração. Na oração ele tinha intimidade com o Pai, na oração ele conversava com Deus, na oração ele era fortalecido. Orar, queridos, significa invocar as coisas celestes, tocar as coisas celestiais, é invocar as coisas espirituais. E lembre-se, nós já falamos sobre isso, as coisas espirituais, as coisas que nós não vemos, governam sobre as coisas que nós vemos. Então no momento de oração é um momento de nós mexer com o sobrenatural. A Bíblia diz que Jesus estava orando, ele estava angustiado porque ele sabia que coisas terríveis iam acontecer com ele. Ele sabia que ia para a cruz, ele sabia que ele ia sofrer. Ele está angustiado e ele busca se fortalecer através da oração. E a Bíblia diz que ali acontece algo extraordinário, um anjo do céu desce e fortalece Jesus. Você já imaginou você orando e Deus, através do Espírito Santo de Deus, Deus começa a confortar o nosso coração, dizer: filho, eu estou contigo, filho, eu estou contigo, eu sei, eu estou vendo o que você está passando, mas isso vai passar, isso aqui vai ser apenas uma marca, isso aqui vai ser apenas um milagre, isso aqui vai ser apenas um testemunho que você vai contar. Eu estou com você. Queridos, ouça isso, é algo de Deus para a tua vida, igreja, é algo de Deus para você que está essa noite aqui. Se você estiver passando por alguma dificuldade, não deixe de orar. Ore, converse com Deus, coloque a tua vida diante de Deus, porque o Senhor Ele usa esse momento de oração para se manifestar, para nos fortalecer através do Espírito Santo, através da palavra. Nós oramos, lemos a palavra de Deus e vem uma palavra de conforto. Estamos orando, declarando a palavra de Deus e vem uma palavra de conforto, vem o auxílio do Espírito Santo, queridos. O Espírito Santo, ele habita dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós e ele clama. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Você está aflito por alguma situação, por uma situação de aperto, está passando por um momento de aperto, saiba que o Espírito Santo de Deus está com você. Aleluia, está para nos auxiliar, está para nos ajudar. Você não está sozinho nessa terra, você não está sozinho enfrentando essa situação. Você tem a Deus, você tem a Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Pai Celestial, obrigado por Tua palavra tão maravilhosa. Obrigado porque, Senhor, nós temos a Ti, nós temos o Teu Espírito, nós temos a palavra de Deus, nós temos a oração como um meio de nos conectar com o nosso Pai Celestial. A oração é importante. Amém? O terceiro ponto, queridos, eu encerro com ele, diz assim: a oração e a palavra de Deus. A oração e a palavra de Deus. Queridos, existe uma relação entre a oração e a palavra de Deus. Elas andam juntas. Oração e a palavra de Deus andam juntas, elas andam de mãos dadas. Porque muitas vezes alguém pode orar, muitas vezes nós podemos ter até manifestações através da oração, mas a palavra de Deus, queridos, ela é algo imprescindível para as nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela nos mantém no foco. A palavra de Deus não nos deixa sair nem para a direita nem para a esquerda. A palavra de Deus não nos deixa cometer excessos ou distorções. Certa vez eu escutei, eu acredito que muitos irmãos aqui já ouviram, uma frase, alguém disse, né, que a unção sem a palavra de Deus, ela pode gerar pessoas
como é que diz, a unção, sem a palavra, sem ser regido pela palavra de Deus, ela pode nos tornar apenas pessoas loucas. Nós precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus caminha junto com a oração. Eu oro, eu tenho experiências com Deus, né? Eu e você oramos, temos experiência com Deus, temos experiência com o sobrenatural de Deus, temos visões, temos sonhos. Mas a palavra de Deus é o filtro de tudo isso, queridos. Porque qualquer coisa, qualquer sonho, qualquer visão, por mais que seja de Deus, ela vai passar pela nossa mente. E ao passar pela nossa mentalidade, nós podemos corromper algo que é de Deus. Às vezes eu conheço a vida de uma pessoa, eu posso ter uma impressão de Deus, uma impressão a respeito dela, e eu vou falar essa impressão que eu tive, e muitas vezes passa pelo meu filtro, por aquilo que eu sei da pessoa, e eu acabo contaminando a mensagem de Deus por causa da minha alma, por causa da minha vida, por causa daquilo que eu sei. Por isso, o mais importante é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é muito importante, porque a palavra vai dizer se isso é real ou não. A palavra de Deus é o filtro, a palavra de Deus é um norte, é uma bússola, ela sempre aponta para o caminho certo, queridos. Por isso, oração e palavra de Deus, elas caminham juntas. Eu quero ler um texto com você aqui rapidamente, que diz assim: seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele já fez tudo, nós temos tudo à nossa disposição. Nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer o nosso Pai. Conhecemos através do relacionamento com a oração, e nós conhecemos através da palavra. Tudo que eu e você precisamos para a nossa vida está na palavra de Deus. Amém? Você crê nisso? Tudo que nós precisamos para o nosso casamento, para os nossos negócios, para a nossa vida pessoal, tudo está na palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós oramos a palavra de Deus, nós temos acesso, nós temos à nossa disposição a solução para todas as coisas, para todas as demandas do nosso dia a dia. A palavra de Deus é muito importante. Tudo que eu preciso para a vida e a piedade está na palavra. Conhecer a Deus pela palavra. Amém? A conclusão, queridos, que nós temos é a seguinte: o ativismo não pode tirar o nosso foco da oração e da leitura da palavra. Os nossos afazeres, a nossa agenda, o ser bem sucedido nos nossos negócios, a nossa empresa crescer, eu como profissional ser bem requisitado, nós como igreja crescermos, nosso ministério ser reconhecido, esse ativismo, essas demandas não podem tirar o foco que nós temos em crescer no conhecimento de Deus através da oração e da palavra de Deus. Você recebe essa palavra? Amém?